Olá, na aula de hoje nós iremos falar sobre Jorge Amado, né? Primeira aula sobre Cacau, segunda aula sobre Capitães da Areia. Deixa eu ver, Capitães da Areia, que é essa mais antiguinha. Tá. Jorge Amado, ele é o escritor da segunda fase modernista brasileira, que inicia-se em 1930. A primeira fase é iniciada em 1922. Em 1930, a segunda fase. Neste período, entre 1930 e 1922, nós temos o regionalismo. Regionalismo, nós temos A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Temos A Senhora do Engenho de Satê. Então, nessa época, durante este período, várias obras foram escritas. E estas duas obras citadas tinham a temática do Nordeste, né? A Bagaceira tem a temática do sertão, do retirante. Logo em 1930 vem Raquel de Queiroz também com o tema dos retirantes, dos flagelados da seca. E em 1930 também nasce O País do Carnaval, de Jorge Amado. É publicado O País do Carnaval, de Jorge Amado, com apenas 18 anos. Super novinho. Uma obra muito boa, mas o ápice dele, na verdade, todas as obras deles são ótimas, né? Mas em 1933 ele lança Cacau. E Cacau é uma obra proletária. É um livro que fala sobre um livro. E este livro é sobre trabalhadores da fazenda Fraternidade, ali no interior da Bahia. Estes trabalhadores, eles colhiam cacau, né? E vai contar ali a vida, o relacionamento deles, né? Com o patrão, que era um coronel. Coronel, um título quase de honra, né? Um título honorário ali. Não tem a ver com a patente militar, tá? Mas eles são chamados ali nessas obras, eles são chamados de coronéis. Então, coronel. E aí vai contar o dia a dia desses trabalhadores, né? Como cada um foi parar ali, porque tem gente do Ceará, tem gente de Sergipe, tem gente de Salvador. E ali eles vão ficando, vão se criando, vão constituindo família, vão tendo filhos e ficando ali. Mas, tá? E é contado, narrado em primeira pessoa. Mas chega José Cordeiro. Olha que incrível esse nome, José Cordeiro. Cordeiro é muito quietinho, né? Mas este José Cordeiro, não. José Cordeiro, ele era um cara estudado. E ele começou a observar ali. Falar, peraí. Gente, tem uma coisa errada aqui, né? Eram cargas horárias pesadas. Eles faziam coisas que não eram da função, de fato, deles, né? Tipo, pegar coisa para filha do fazendeiro, do coronel. Eles estavam ali para trabalhar com cacau, mexer com cacau. E eles recebiam ali pouco, mas a questão é que tinha um mercado ali dentro da fazenda e eles só poderiam comprar ali no mercado. Eles só podiam comprar neste mercado. Os preços abusivos. E aí anota ali o que quer. Às vezes parecia uma coisinha ali que você ficava, eu me lembro de ter comprado. Gente, será que eu comprei? Enfim, dava ali um truque. E aí ele observando aqui, ele fala, gente, mas tá errado. Tá errado. E ele começa a comentar ali com os trabalhadores, né? Falar, gente, mas isso tá errado, isso aqui. Eles falam, mas o que nós vamos fazer, né? Somos quase predestinados a essa vida e tal. E vou ler aqui uma parte para vocês entenderem, ó. Não sei se dá pra ver. Tem uma foice. Uma foicezinha. Viagem. Os passageiros da primeira garantiam que o Murtinho desmoralizava qualquer companhia de navegação. Achavam a primeira classe miserável. Calculem o que não era a terceira. No entanto, o jornal oficial de Aracaju anunciava assim:
É esperado o rápido e luxuoso paquete Murtinho entre o dia 24 e 29 do corrente. Aí aqui fala alugado, ó, saltei em 10 com 16.400. Uma pequena trouxa de roupa. Então você vai percebendo que ele tá contando ali de uma forma como se fossem as lembranças dele, né? Lembrando e tal. Como se fosse um diário, eu paguei a minha trouxa e saí, porque no final você vai descobrir ali que na verdade ele tá escrevendo um livro. E aí ele dedica esse livro aos parceiros de luta. Aqui no pós-fácil está escrito o marxismo nas roças de cacau, né? José de Souza Martim. José Cordeiro encerra a narrativa do que dá a entender serem as suas memórias, declarando seu amor à classe operária. O amor pela minha classe, pelos trabalhadores operários. Amor humano e grande. Mataria o amor mesquinho pela filha do patrão. Porque a filha do patrão se apaixona por ele, né? Belo, enfim, sabia ler, ficava lendo a poesia, dava a opinião dele ali pra ela se apaixonou por ele. Só que ele falou, não, imagina, você vai morar aqui nessa casa maravilhosa. E ele não aceitou. Ele preferiu continuar com seus parceiros de trabalho, porque ele pensou, gente, como que eu vou largar meus companheiros de serviço? Nós que falamos tanto sobre melhorias e tudo mais, para fazer parte da família e mandar neles. Imagina, ter que mandar nos seus colegas. É um pouco complicado. Mas essa obra, então, é uma obra que critica a forma de relação do patrão e do funcionário super marxista. Critica o valor risório pagos por esses patrões que se beneficiam demais da exploração da mão de obra desses trabalhadores. Uma obra que fala sobre a neo-escravidão, né? E é muito bom porque se nós lermos essa obra, e é muito triste, obviamente, você pode procurar no site, você vai encontrar matérias que falam sobre a escravidão nas fazendas de cacau até hoje na Bahia, ou nas vinícolas ali na região sul. Então essa obra é muito atual, pode cair aí futuramente em vestibulares, já que está retratando de um assunto que está sendo falado agora novamente, né? Direto do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho publica aí denúncias, né? Os jornais fazem denúncias sobre essa prática de trabalho análogo à escravidão, né? Que você recebe o salário, mas o salário não dá nem para você suprir as coisas básicas. Então, cacau. Segunda obra, Capitães Areia, obra polêmica de Jorge Amado. Por que polêmica? Porque muitas pessoas falam que ele passa um pano ali nas contravenções penais da turminha de Pedro Bala, tá? Publicado em 1937, também bem curtinha, não é uma obra bem curta. Aqui não é em primeira pessoa, em terceira pessoa, vai alternando, mas em terceira pessoa. E inicia-se com a carta ao jornal, né? Aqui eu vou mostrar. Carta à redação. Que ali cada um, a mãe, é o dono do jornal falando, né? Ali que tinha acontecido, um assalto ali na casa do nobre. Gente, eu me esqueci, perdão. Comendador, na residência do comendador. E aí, cada um vai dar a sua opinião, o policial, o juizado, sua opinião, o seu relato, né? Temos a opinião do inocente, que é de um rapazinho que estava na casa. Carta do secretário do chefe de polícia, a redação do Jornal da Tarde. Carta do doutor de juiz de menores, a redação do Jornal da Tarde. Carta de uma mãe costureira, a redação do Jornal da Tarde. Ele colocou costureira para deixar a pessoa inferiorizada, né? Deixar ela inferior. Nós temos o juiz, o policial, a costureira. Carta do diretor do reformatório, a redação do Jornal da Tarde. Então, cada um,
Carta do Padre José Pedro à redação do Jornal da Tarde. Então, o livro inicia-se do jornal contando ali sobre um furto. Vou usar o tema furto, porque respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é furto. Eles realizaram um furto e tava dando essa notícia. E assim, começa a contar histórias de quem são os capitães da areia, né? Quem são eles? Aí ele vai contar. Nós temos o Pedro Bala, Volta Seca, Sem Pernas, João Grande, Querido de Deus, Dora. Gente, tem Gato, Professor. Então, é uma turma muito grande e muito respeitadas em outras turmas aí de crianças abandonadas e temidos pela cidade alta e cidade baixa. E aí eles vão narrar a vida de cada um, e é muito interessante quando o João Grande é porque ele é um preto grande, o Pedro Bala, porque o pai dele morreu por uma bala de um policial, ele estava ali fazendo greve ali nas docas, né, uns sindicalistas ali, e ele morreu com um tiro. Sem Pernas é porque ele era coxo, manco, eles chamavam ele de Sem Pernas, e essas são as palavras utilizadas aqui, coxo, manco. Volta Seca era porque ele era do sertão, a mãe dele, o padrinho dele era Lampião, muito incrível, Volta Seca. Que mais? Nós temos o Gato, porque ele era muito bonito. Então, cada nome ali é de uma característica destes garotos, né? Ou representa a história destes garotos. Temos o Padre José Pedro, que ele é um padre meio inferior ali, meio classe B. Então, nós temos ali a narrativa em torno destes personagens, tá? O que acontece? Jorge Amado, ele sempre falava que não existia um personagem principal, que o ambiente era o principal. Então, nós podemos pensar que no caso de Capitães da Areia é a cidade de Salvador. Então, a cidade alta, a cidade baixa, as docas, os terreiros, os bares, os lugares que eles jogavam capoeira, as rodas de capoeira, tudo isso faz parte, é o elemento principal. Então, aqui nós temos a vida destes garotos sendo retratados para você parar e pensar, falar assim, toda crise social, porque a marginalização é uma crise social, tem um início. Qual que é o início? E esse início ele fala sobre a exploração que esses jovens passavam dentro de suas casas, né? Que muitos ali fugiram de casa, outros eram abandonados e viviam em instituições e acabavam sendo abusados ali. Então, eles preferiam estar na rua do que sendo abusados nestes locais de proteção, né? Proteção à criança e ao adolescente. O Estado, como o Estado e a sociedade vê estes garotos, né? Como que o Estado vê estes garotos, né? Como que a sociedade olha? E, melhor, a sociedade daqui do livro de Jorge Amado é uma sociedade religiosa, extremamente religiosa, no entanto, que não é tão caridosa, não é bondosa, né? Eles julgam, eles querem que eles vão preso ou que apodreça aí na cadeia, que vá para o reformatório e fique livre, porque meio que eles sujam a cidade. Então, assim, isso é muito importante. O padre, que é o único amigo ali, um dos poucos amigos dos Capitães da Areia, ele é xingado porque ele, como padre, não deveria ter contato com essas crianças abandonadas, chamado de comunista. E esses elementos são interessantes, porque, como eu disse, Jorge Amado, ele era assumidamente comunista, ele foi deputado federal e utilizava muito dessa dialética marxista. Então, quando você vê ele criticando Estado, sociedade burguesa, porque nós estamos falando de uma sociedade burguesa, a dicotomia que existem, quando eu falo de a dicotomia geográfica de uma cidade, os ricos moram na cidade alta, os pobres na cidade baixa. Quando tem uma doença, os ricos da cidade alta tomam vacina, os pobres da cidade baixa não tomam, né? E ele usa assim, o lírico dele é muito bonito, né? O Molu,
que é o orixá das doenças, né? Enfim, protege das doenças. Quando você tá doente, você faz uma oferenda ao Molu. Eu não entendo bem, mas tem essa representatividade aqui, tá? Então, eu vou dar um... Olha, tem dessas imagens aqui. Esse aqui, gente, é volta seca, tá? Representa a volta seca quando ele vai integrar o bando do Lampião, pra fazer parte do cangaço. Noite da grande paz dos teus olhos, né? Pedro Bala se apaixona por Dora. Dora é uma menina que aparece aqui, ó, filha de Bexiguento, que também é uma das personagens rápidas, mas interessantes no livro, já que ela morre, tá? Então você vê ela como uma mulher, como uma criança, sofre exploração. Nós temos participação especial aqui dos cachorros. Gente, é uma obra curta. Eu quero pegar uma página. Só um momento. Ó, no final nós temos aqui, ó, uma pátria e uma família. Anos depois, os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas, passado de mão em mão e que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias sobre o militante proletário, o camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de 5 estados, como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. No ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais, únicas bocas que ainda falavam, chamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder de sua classe, que se encontrava preso numa colônia. E, no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E, apesar de que lá fora era o terror, é porque é bem antiguinho, ó, gente. Qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia, porque a revolução é uma pátria e uma família. Então, uma mensagem aí do Jorge Amado Camarada para os seus camaradas, ó. Então, aqui já no finalzinho. Então, no final da história, você vê cada rumo que estes jovens tiveram ali. Um virou foi trabalhar para a igreja, né? Virou ali um coroinha, não é a palavra certa. Foi para um seminário. Então, o padre José Pedro levou ele para um seminário, virou seminarista ali. Sem pernas, morre no final. E nós temos até um exercício que a FUVEST. Não, perdão, não é FUVEST. Tô com a FUVEST na cabeça, mas não é FUVEST. É a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que eu fiz coloquei algumas questões, mas o tempo tá curto. Vou mostrar essa bem aqui. Que é a imagem que vem no livro, tá? Volta seca e sem pernas. E aqui eles perguntam: observe as ilustrações abaixo, de autoria do artista plástico Poti, que acompanha algumas edições de Capitães da Areia. A ilustração 1 e 2 representam, respectivamente, o desfecho das personagens. Volta seca, que termina por integrar um bando de cangaceiros, e sem pernas, que se suicida numa perseguição policial. Sim, exatamente, é a primeira. Essa aqui. Sem pernas acaba se jogando ali, porque ele falava que preferia morrer do que voltar ali para prisão, já que eles eram espancados, enfim, abusados de várias formas. E depois, né, teriam que ainda ir para o reformatório, tido reformatório. Apesar de estarmos falando de literatura, é importante lembrar que, como nós estamos falando aqui de um livro que aborda contravenções penais, em 1926 nós tivemos um caso, né, que
coincide aí com as histórias dos meninos, né? Um menino que era engraxate acaba sendo preso ali por jogar tinta ali no seu pagador infiel, né? O rapaz não pagou e ele foi preso e colocado na cela junto com homens ali feitos, né? Enfim, acaba ali acontecendo várias coisas. Ele vai parar na Santa Casa da Misericórdia ali no Rio de Janeiro, tá? É Bernardinho o caso. E aí muda-se a lei, tá? Porque até então os jovens poderiam ficar presos com pessoas adultas. E a gente vê este detalhe aqui na obra também. Quando o bando ali, o Pedro, é colocado na cadeia, passa a noite ali na cadeia, junto com outras pessoas. Não temos os abusos que aconteceu de fato com os crimes, né? Com o Bernardinho ali, um rapazinho, um jovem, um menino, uma criança. Mas é muito interessante nós fazer essas relações, porque a literatura é exatamente isso, né? A literatura é uma expressão política e social do nosso país, né? Então, vou finalizar aqui, senão vou falar e vou ficando com falta de ar. Até mais, beijos, até a próxima.